Oi pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Espero que estejam conseguindo acompanhar a matéria. A gente tem um grupo no WhatsApp, então qualquer coisa, estou à disposição para sanar eventuais dúvidas. Pessoal, na última aula a gente viu a questão do modelo napoleônico, né? Reformado ou misto, não importa a nomenclatura que se dê. Mas o que a gente viu nesse sistema? Bom, a gente viu que o processo, naquela época, né, ele era formado em duas fases. Então, a gente tinha uma fase de preparação para o processo e uma fase de processo mesmo, de ação penal. Nessa fase de preparação, a gente tinha o juiz instrutor. Então, o juiz instrutor determinava como as provas deveriam ser produzidas e quais provas. Nessa fase, aqui não havia qualquer contraditório, qualquer ampla defesa. O advogado, a defesa, não fazia parte dessa fase processual. Então, gente, qual que é a consequência disso? É evidente que as provas produzidas nessa fase, elas evidentemente tenderão à convicção e não convencimento do próprio juiz instrutor. É o que ele acredita como válido para a descoberta daquele fato delituoso que serve. Pouco importa a opinião da defesa. É evidente que num modelo assim, a gente acaba tendo certas violações a garantias constitucionais. É evidente, naquele período, no Código de 1808, não existia essas garantias constitucionais que a gente fala. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso vai servir para que a gente analise o nosso sistema processual. Então, aqui, primeira fase no modelo napoleônico era a preparação do processo. Não havia participação da defesa, logo as provas eram produzidas com base na convicção que o juiz instrutor tinha. A segunda fase, que era a fase de julgamento. Então, o juiz instrutor mandou produzir aquelas provas. As provas foram produzidas de acordo com a sua livre convicção, né? Na fase de julgamento, daí sim existia uma fase em que a defesa poderia participar, né? Até porque aqui as provas eram julgadas, a pessoa era julgada com base em um corpo de jurados, na presença dos jurados, certo? Então, nessa fase processual, não havia participação do juiz instrutor. Qual que era a consequência disso? O processo era essa fase processual mais oral, contraditório ampla defesa, as partes estavam em pé de igualdade, ok? Beleza. Então, nesse sistema napoleônico, nesse modelo napoleônico, melhor dizendo, nós temos uma fase pré-processual em que vigora o sistema inquisitório. Uma fase processual de ação penal perante o corpo de jurados, em que ali vai ser verificada as provas produzidas na fase anterior, é mais pautada em um sistema acusatório. Gente, por que eu estou lembrando isso? Para que a gente compreenda o nosso sistema processual penal. Olha, a fase seguinte, né? Vou até tirar daqui para não confundir vocês. A fase seguinte, em um sistema teoricamente misto, e a gente já sabe que sistema não tem como ser misto porque a gente desnatura o próprio conceito de sistema, a consequência disso é que a fase seguinte sempre vai acabar sendo viciada pela fase anterior. Vamos a um exemplo atual. Vamos imaginar um sistema misto aqui. Vejam, eu, Maria Augusta, estou sendo acusada de um determinado delito. Como que eu estou sendo acusada? A dona Joana não gostava muito de mim. Foi lá e disse que eu roubei a bolsa dela. Disse que eu roubei, disse que ela foi assaltada por mim, disse que ela estava andando na rua. Eu passei no ponto de ônibus, fui lá, catei a bolsa da dona Joana. Ok. Dona Joana faz uma notícia-crime. Vamos aprender também o que isso significa, mas não agora. Faz uma notícia-crime e aí, em fase de inquérito policial, como se fosse uma preparação para o processo, um juiz diz o seguinte:
vamos ver se essa bolsa não está na casa da Maria Augusta. E ele mesmo manda fazer uma busca e apreensão na minha casa. Nessa busca e apreensão, ele acaba descobrindo que tem um tanto de droga lá na minha casa. Tem vários saquinhos assim de maconha, de cocaína, várias drogas embaladas em papeizinhos separados. O juiz vai lá e manda prender todas essas drogas. Isso por ele mesmo, com base em sua livre convicção. Eu, portanto, que estava sendo acusada de um crime de roubo, sou acusada também de crime de tráfico de drogas. Passou essa fase processual. O delegado de polícia responsável por aquela notícia crime faz um relatório final do processo, encaminha ao Ministério Público, o Ministério Público apresenta uma denúncia contra mim, ok? De dois fatos delituosos, de um roubo e de um tráfico. Duas denúncias separadas, porque são fatos que não têm ligação um com o outro, mas advieram de uma mesma prova. Perfeito. Eu, portanto, estou sendo acusada de dois crimes, né, em dois processos diferentes. Nessa fase da colheita de prova, não teve qualquer participação minha, eu não pude apresentar qualquer defesa, eu não pude explicar por que as drogas estavam lá, digamos assim. Eu não pude dizer como que, na verdade, aquela bolsa foi subtraída e estava lá na minha casa. Eu não pude me defender, não pude dizer nada. Ok. Passa a fase processual, passa essa fase pré-processual, o juiz recebe minha denúncia. E lá começa a produção novamente de prova. Ah, professora, mas se começa de novo a produção de prova, que você pode defender, não há prejuízo algum. Ah, não há? Jura que não há? Vamos imaginar. Tudo que foi embasado na minha ação penal adveio dessa busca e apreensão. A bolsa que estava lá em casa pode ter sido da minha irmã e ser muito semelhante com a bolsa da dona Joana, que foi subtraída. Tudo que aconteceu nessa fase processual adveio dessa fase pré-processual. Ora, se houve uma ilegalidade nessa fase pré-processual, é evidente que isso contaminou a fase seguinte. Primeiro, não se estava lá descobrindo o roubo e depois acabou descobrindo o crime de tráfico. Eu não pude me defender, não pude dizer, na verdade, o que era aquela droga. Aquela droga era minha, não pude me defender nada disso. Mas eu tive uma ação penal com base nisso, né? Então é evidente que o juiz, ao receber todo esse arcabouço probatório, ele já tem ali um convencimento acerca daquilo, né? Ele já está julgando aquele fato delituoso, inclusive no momento que ele recebe a denúncia. Professor, e o juiz de garantias? Vocês não podem perguntar, mas eu imagino que alguém está perguntando. E o juiz de garantias? Bom, o juiz de garantias tenta aliviar um pouco esse tipo de contaminação da fase pré-processual. Por quê? Porque a gente vai ter um juiz cuidando dessa fase pré-processual e um juiz cuidando da fase de julgamento. É evidente que, no meu exemplo, o juiz que mandou a busca e apreensão não vai ser o juiz que vai julgar o meu caso. É evidente que isso ajuda, isso auxilia com que o juiz que determinou a colheita de provas, ou seja, que já tem uma convicção formada sobre aquele fato delituoso, não seja o mesmo. Porque no sistema que nós tínhamos antes, né, até a gente ter o juiz de garantias, o juiz que determinava aquela prova anterior era o juiz que ia sentenciar. Então imaginem o fato, o juiz que determina, que manda me prender, vai ser o juiz que vai me julgar. Puxa vida, imaginem o fato, eu fico presa 1 ano e meio, chego na audiência, tô presa ainda. Aí ele vai falar, ah, bobagem, na verdade eu te prendi sem querer. Ele nunca vai fazer isso, né? É evidente que ele está contaminado, é evidente. Então o juiz de garantias, ele tenta auxiliar nisso. Ele tenta fazer que o juiz que cuidou dessa colheita de provas, nessa fase ali em que necessitou de autorização judicial para que ele possibilitasse uma colheita de provas, que esse juiz não seja o mesmo que vai julgar o meu processo, que vai julgar depois se eu vou ser condenada ou absolvida. Isso ajuda. Mas não é suficiente.
De acordo com a Auri Lopes Júnior, para que a gente tenha um sistema de fato sem contaminação da fase pré-processual, o que a gente precisa? Que na ação penal os autos de inquérito sejam descartados. Quando a gente aprender sobre inquérito policial, a gente vai ver com mais aptidão o porquê que o inquérito deveria ser descartado. Mas só pra gente introduzir um pouco esse assunto. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? O nosso sistema processual hoje possibilita que a gente tenha uma fase pré-processual e uma fase processual. Professor, é igual ao sistema napoleônico? Mais ou menos. No sistema napoleônico, a fase de julgamento era perante um corpo de jurados. Aqui, nós não temos isso. Surge, então, 3 correntes que vão dizer qual que é o nosso sistema processual no Brasil. Há quem diga que o nosso sistema é acusatório. Com base em quê? A Constituição de 1988 possibilitou no seu artigo 5º um rol de garantias e direitos fundamentais. De modo que um sistema inquisitório não se coaduna com um sistema que garante tudo isso que está previsto no artigo 5º. Se eu possibilito contraditório e ampla defesa, eu não posso ter um sistema inquisitório. O contraditório e ampla defesa são manifestações de um sistema acusatório. Isso é verdade. É bem verdade que a Constituição, se ela fosse lida apenas ela, teríamos um processo penal brasileiro e um sistema acusatório. Qual que é o problema dessa corrente? Ela esquece que a gente tem o CPP de 1940. Eu já comentei em aula com vocês que o nosso CPP de 1940 teve grande influência de um grande doutrinador nazista, Manzini. Então, qual que é o problema? É evidente que o nosso Código de Processo Penal, que é o que regula os atos formais, não traz um sistema de garantias constitucionais. Qual que é o exemplo disso? Galera, quem tiver aí com o Código de Processo Penal, veja aí, artigo 156. O que ele diz? A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. Bacana, quem determina o que é urgente e relevante? Ele mesmo. Observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Sem olhar especificadamente em cada inciso, em cada parte do inciso, mas uma coisa a gente conclui aqui. O juiz determina de ofício a produção de prova. Como que isso é um sistema acusatório? A gente não viu lá que a característica plena de um sistema acusatório é a gestão da prova. Num sistema acusatório, com quem fica a gestão da prova? As partes. Aqui, nosso Código de Processo Penal possibilita que o juiz determine a produção de prova. Então, a gestão da prova fica a cargo do juiz. Logo, gente, o problema da gente falar que o nosso sistema é acusatório, que o nosso sistema processual penal é acusatório, é que a gente esquece de que certos dispositivos processuais penais no Código de Processo Penal têm caráter nitidamente inquisitório. Nitidamente, né? Então é equivocado, já de antemão, a gente dizer que o nosso sistema processual penal é acusatório. Há quem fale que o nosso sistema é misto. Bacana, professora, me parece que é. Galera, por que eu digo que ele não é misto? Determinar no curso da instrução, que é a fase de processo penal, que é a fase de ação penal, não é a fase mais preparatória, a fase em que a gente está julgando se a pessoa vai ser condenada ou absolvida, durante a instrução processual ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Ou seja, dizer que a segunda fase, ou seja, fase pré-processual, inquérito, sistema inquisitório, fase processual, sistema acusatório, dizer que essa segunda fase é plenamente acusatório, tá errado.
Porque aqui a gente já possibilita que no curso da instrução o juiz determine de ofício a produção de prova. Portanto, é equivocado a gente dizer que a gente tem um sistema misto. Esse é um dos exemplos. A gente já sabe que sistema misto não existe. Não existe porque não tem como a gente unir duas ideias totalmente antagônicas dentro de um único modelo. Não tem como. É totalmente contraditório. A segunda fase sempre vai vir contaminada. Não tem como. Se a gente inicia a segunda fase com base na fase anterior, que é a fase pré-processual, é evidente que tudo que vai acontecer na fase seguinte adveio dela. É meio ilógico, certo? Então, sistema misto a gente já sabe que é esse o problema. Porém, vocês vão ver em muitas doutrinas, pessoas falando, principalmente em livro de cursinho, etc., e vai falar muito sobre que o Brasil adota o sistema misto. Problemático, não? A terceira corrente vai dizer que o nosso sistema é neo-inquisitório. Essa parece ser a corrente mais exata. Por que eu tô falando isso? Pessoal, qual que é o critério definidor de cada sistema? Gestão da prova. Vou colocar na prova lá, vocês vão ter que discutir isso aí. Então, gente, gestão da prova. Se o nosso Código de Processo Penal possibilita que o juiz interfira na produção de prova, já está mais do que explicado que o nosso sistema é neo-inquisitório. Pessoal, muitos doutrinadores falam isso, né? Então a gente tem os doutrinadores mais críticos que falam que o nosso sistema é neo-inquisitório. A exemplo de Auri Lopes, Jacinto Coutinho, Alexandre Moraes da Rosa, o Khaled Júnior. Eles vão dizer que o nosso sistema é inquisitório. Mas eles não falam sorrindo. Eles falam da vida. Eles não ficam felizes em admitir que o nosso sistema é neo-inquisitório. A gente deveria, sim, ter um sistema pautado na Constituição. A Constituição adota um sistema acusatório. Porém, o nosso Código de Processo Penal é todo errado. Em vários dispositivos, ele prevê que o juiz haja de ofício. Então, gente, admitir que o nosso sistema é acusatório é possibilitar, digamos assim, legitimar certas violações. Por que eu tô falando isso? Se a gente fala que o nosso sistema é acusatório, a gente legitima certas violações sob o manto de que está assegurada a ampla defesa. Sabe aquela conversa em que a gente vê muita gente lá no STF, STJ, discutindo, Barroso é ótimo nisso, adoram citar dispositivos constitucionais e falam porque a nossa Constituição, não sei o quê, porque a nossa artigo 5º, ampla defesa, mas isso é basicamente isso que acontece quando a gente diz que o nosso sistema é acusatório. A gente, sobre o manto de garantias constitucionais, sobre o manto de que vivemos em um sistema acusatório, fazemos várias ilegalidades. E o utilizam. Porque o nosso sistema é acusatório. Nosso sistema deveria ser acusatório. Deveria. Ainda é neo-inquisitório. Por que neo? Novo, né? Neo-inquisitório. A gente dá uma roupagem diferente para um sistema inquisitório. A gente arruma argumentos para possibilitar que o nosso sistema seja inquisitório. Então, gente, o nosso sistema, de acordo com Auri Lopes Júnior, com a doutrina mais crítica, vai dizer que é sim neo-inquisitório. Embora a gente tenha uma Constituição garantista, né? Uma Constituição em que vigoraria um sistema acusatório. Não devemos existir, né? Há inúmeras reformas processuais penais que estão em trâmite, muitas estacionadas, né? Reforma de 2008, a gente já teve algum avanço, porque alguns pontos da reforma de 2008 foram adotadas no pacote, agora, lei anticrime, né? Então, a exemplo do juiz de garantias, não podemos existir, é um sinal de avanço para que a gente deixe esse código, que acabou de sair da tela, esse código de processo penal, que ele deixe, então, de ter essa roupagem tão inquisitorial, né? Eu vou colocar para vocês alguns textos que falam bastante sobre isso. Professora, eu acho que o nosso sistema é misto. Tá bom, cara, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, mas saiba que existe crítica nesse ponto. Então, eu vou colocar, sim,
alguns textos para que vocês pensem sozinhos a respeito disso. Vou colocar no AVA e no nosso grupo de WhatsApp para que a gente se comunique de maneira mais fácil. Tá certo, pessoal? Então, grande beijo para vocês e qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Até!